E aí pessoal, beleza? Bom, vamos entrar num novo assunto agora. Vamos começar a tratar dos blocos de fundação. Então, vamos entender o nosso raciocínio aí da progressão do nosso conteúdo. Vocês aprenderam a ler os perfis de sondagem e aí vocês conseguiram determinar a capacidade de carga das estacas, tá? Essas estacas, por sua vez, em algumas situações apenas, que elas podem estar em contato com a nossa superestrutura sem um bloco de fundação, que é o caso, por exemplo, das estacas que nós chamamos de estacas isoladas, alguns chamam de estacas cegas. São aquelas estacas que servem apenas para apoio das vigas baldrames, tá? Com o intuito de diminuir o vão delas, logo a gente consegue, digamos, padronizar a seção dessas vigas baldrames. Normalmente nós trabalhamos com uma altura, por exemplo, de 30 centímetros e se nós pegarmos como referência que a altura de uma viga é em torno de 10% do vão, então isso teoricamente nos daria vãos no máximo aí de 3 metros, certo? Mas nós temos vigas baldrames que vão passar muito disso daí, ou seja, que a distância entre dois pilares que essa viga vai se apoiar é uma distância muito maior que 3 metros. Então, solução, nós colocamos estacas isoladas, tá? Eu chamo de isolada, alguns chamam de estacas cegas, tá? Qual que é o intuito dessa estaca? Diminuir o vão da baldrame, só isso. Então são cargas pequenas, teoricamente pequenas, em torno aí de 1 a 2 toneladas. Em alguns casos pode chegar, por exemplo, a 3 toneladas, mas são cargas pequenas, tá certo? E vem com o intuito apenas de auxiliar a nossa viga baldrame. No demais, todas as nossas estacas, elas devem estar associadas a blocos de fundação. Então, vamos pensar o seguinte, a nossa estrutura lá, a nossa carga do pavimento, ela está sobre uma laje. Essa laje está suportando esse carregamento, mais peso próprio, descarrega para as vigas, que vai estar segurando a reação da laje, um peso de parede, por exemplo, que descarrega para os pilares, que vai segurar a reação da viga e levar até o nosso elemento de fundação. Em hipótese alguma, eu posso ter o nosso bloco de fundação, o nosso pilar apoiando diretamente na estaca sem ter o nosso bloco de fundação. Uma situação que o pessoal comenta muito é, mas e aquelas obras onde eu tenho simplesmente a estaca ali embaixo e não tenho bloco? Pode ser feito? Não, e por três motivos, tá? Motivo número um, o pilar normalmente tem uma seção maior que a da estaca. Tá? Tendo uma seção maior do que a estaca, então parte dele pega na viga baldrame. Então, para você poder considerar o descarregamento correto disso daí, você teria que, digamos, trabalhar um cortante proporcional para essa viga baldrame ser dimensionada a isso. Nenhum dos nossos softwares fazem e nós não fazemos essa verificação à mão. Tá? Apesar de dar, é muito trabalhoso. Tá certo? Uma outra situação. Num bloco de fundação, o bloco obrigatoriamente ele inscreve um pilar. Ele inscrevendo um pilar, eu tenho ali uma armadura que nós chamamos de espera. Essa armadura da nossa espera, tá? Já mostrei para vocês isso no ano passado, na disciplina de concreto 1. Essa espera ali, ela está guardando para ser concretada posteriormente junto com o pilar. Pode acontecer pequenos desvios, tá? Mas pequenos mesmo, ordem de décimos de centímetros ou centímetros até, mais poucos centímetros, e eu precisar ajustar esse pilar. Então, por conta da arquitetura. Então, um bloco de fundação permite que eu coloque o pilar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e acaba, digamos, absorvendo esse esforço. Numa situação de uma estaca, fica muito complicado, porque a estaca é furada normalmente por máquina. Como que eu vou colocar uma excentricidade nessa estaca? Uma seção do pilar pode cair fora da estaca, tá? Fica bem complicado isso. E uma terceira situação é que, se eu tivesse, por exemplo, uma estaca que inscrevesse um pilar, poderia colocar o pilar direto? Até poderia, desde que nós armássemos essa estaca na cabeça dela ali, colocando mais estribos. Tá? Um esforço ali de um fendilhamento que pode estar acontecendo. Tá? Uma fretagem, um fendilhamento. Onde eu preciso colocar estribos mais concentrados ali, que é uma prática muito difícil de nós visualizarmos, nós verificarmos isso em loco. Tá muito raro o pessoal executar isso. Então, para evitar problemas assim, é muito interessante que nós façamos esse dimensionamento, esse lançamento estrutural, considerando que o pilar chega diretamente sobre blocos de fundação. E esses blocos vão transmitir para as estacas. Pode ser um bloco com uma estaca, ou blocos com 2, 3, 4, N estacas. Tá certo?
existe uma situação onde eu tenho um pilar descarregando diretamente numa estaca, mas com os devidos cuidados. Na verdade, não é nenhuma estaca, né? Seria um tubulão. Porque daí o tubulão tem o seu diâmetro ali de pelo menos 70 centímetros. E nesse tubulão eu descarrego esse pilar e aí eu tenho que armar obrigatoriamente a cabeça do tubulão aos esforços horizontais que vão acontecer ali. Né? Afinal de contas, está tentando abrir a cabeça do tubulão. Tá? Pensa num cabo de vassoura e você vai inserir um prego paralelo ao comprimento desse cabo de vassoura. A tendência dessa extremidade é que ela se abra. Então aí nós temos que colocar estribos ali para garantir que isso não aconteça. No tubulão, por considerar de elementos de cargas mais elevadas, então tem um acompanhamento maior e é um elemento maior de mais cuidado, o pessoal acaba armando a cabeça do tubulão. Então isso pode acontecer no tubulão. Agora, nas estacas já é mais complicado. Então, de uma maneira, digamos, direta e resumida, pode colocar o pilar diretamente na estaca? Não, não pode. Tá certo? Então, eu dei 3 explicações aí para vocês. E aí nós vamos entrar nos blocos de fundação. Vou explicar um pouco os conceitos dos blocos de maneira geral, por isso do título blocos e fundação. E nessa aula nós vamos tratar apenas do bloco de uma estaca. Um cálculo muito simples, 2 continhas, bem tranquila para a gente fazer. E aí na próxima aula entramos no bloco de 2 estacas, ali sim nós vamos aplicar bastante engenharia, mas é um conteúdo relativamente fácil aí para a gente. Tá? Então vamos lá. Então, considerações para o dimensionamento do bloco de fundação. Para iniciar um dimensionamento de um bloco de fundação, são necessários alguns dados, os quais devem ser repassados pelo engenheiro de fundações, como quantidade, diâmetros e espaçamento das estacas. Então, por exemplo, o trabalho que vocês desenvolveram, tá? Que eu pedi para vocês. Então foi dado lá a planta de carga, aquilo é do engenheiro da superestrutura ou do calculista da superestrutura, dá lá a dimensão dos pilares e as cargas. Passa-se, numa forma idealizada, tá? Passa-se isso para o engenheiro de fundações, que aí de posse da sondagem vai verificar com qual diâmetro se vai trabalhar, qual profundidade, quantas estacas e qual profundidade, né? Então, esses 3 itens. E aí, qual é o espaçamento das estacas que vai trabalhar? Vou sugerir na próxima aula, vocês vão verificar que os autores, né, não é normativo, mas os nossos autores, né, mais conceituados, eles recomendam que para um bom dimensionamento do bloco e para uma garantia melhor em relação ao atrito lateral, nós trabalhamos com o diâmetro das estacas escavadas, tá? O espaçamento entre eixo das estacas escavadas de 3 vezes o diâmetro. Tá? Então, por exemplo, vocês pegaram lá um pilar e viram que vai ter que usar 2 estacas. Qual distância vai deixar uma estaca da outra? Você vai deixar uma estaca da outra 3 vezes o diâmetro, a distância de eixo a eixo. Certo? E aí o seu pilar ele vai estar centrado a isso. Então, centrado a isso, você vai colocar um bloco de vai ter o pilar que vai receber o bloco que vai ter o bloco de fundação, o pilar apoia no bloco e o bloco vai distribuir para as cargas. Nosso objetivo é dimensionarmos esses blocos, tá? A partir de agora. Então, a quantidade de estacas e profundidade nós já determinamos. Agora nós vamos para os blocos de fundação. Tá? Então, esses são os dados iniciais que nós precisamos. De posse dessas informações quanto à fundação e dos esforços licitantes sobre cada pilar, é feito então o dimensionamento do bloco, seguindo-se algumas premissas de acordo com a NBR 6118/2014. Então vejam só, o engenheiro da superestrutura, o calculista da superestrutura, fez o projeto lá, chegou nas dimensões dos pilares e nas cargas. Manda para o engenheiro de fundações que vai determinar qual fundação vai usar, qual a distância, o diâmetro certinho. Devolve isso para o engenheiro da superestrutura para ele dimensionar o bloco. Tá? Apesar do nome bloco de fundação, não é o engenheiro de fundações que dimensiona, é o engenheiro da superestrutura. Quem dita as regras ali é a NBR 6118/2014, que é a norma de concreto armado, tá? Não é a norma de fundações que dita o dimensionamento dos blocos de fundação. Então aí, o que esse engenheiro vai fazer na parte dos blocos? Vai definir vai fazer a definição da forma do bloco devido à quantidade das estacas e à disposição das mesas. Então, um bloco de 2 estacas não tem muito o que pensar, é um bloco retangular. Tá? Bloco de 3 estacas, então, aí, de acordo com o que o engenheiro colocou, o engenheiro de fundações, ele vai lá, vai ver pela disposição que o engenheiro de fundações colocou, se vai ser um bloco de 3 estacas lineares ou se nós vamos trabalhar um bloco de 3 estacas triangular. Tá? 4 estacas, 5 estacas é a forma que nós vamos trabalhar o bloco. Por exemplo, o bloco de 5 estacas eu posso fazer um bloco quadrado. Seria um bloco de 4 estacas nos cantos, né, e uma estaca central. Tá? Ou posso fazer ele pentagonal.
tá? Um pentágono ali e colocar uma em cada, próximo a cada vértice, tá? Nós vamos definir qual modelo de análise que nós vamos utilizar, modelo do bloco rígido ou do bloco flexível. Qual é a diferença disso daqui? A nossa norma recomenda a utilização dos blocos rígidos. O que significa bloco rígido? O bloco ele tem uma altura elevada. Nossos blocos são grandes mesmo, tá? Especialmente quando nós trabalhamos com alturas, com cargas maiores e diâmetros grandes. Nosso bloco fica bem grande. A ponto que existem muitas situações, podem pesquisar no YouTube alguns vídeos, que os blocos chegam a ter uma quantidade tão elevada de concreto que o pessoal que vai fazer a dosagem do concreto precisa colocar aditivos ali para retardar a pega, para o concreto demorar a entrar no processo de cura. Porque são tantos volumes, é um volume tão elevado de concreto que se você não colocar isso, vai dar diferença entre o concreto que chegou primeiro para o concreto final da concretagem do bloco. Tá? Então aí você perde a característica do concreto. Então são situações assim, onde nós estamos falando aí de 30, 50, 80, 100 metros cúbicos de concreto em um único bloco de fundação. É algo extremamente elevado. Tá? Temos isso sim. Então, a diferença principal do bloco rígido do bloco flexível é a questão da altura. O bloco rígido tem uma altura maior. Tem uma regrinha que nós vamos trabalhar mais à frente. Tá? Como que eles vão trabalhar de maneira diferente? Já entendido que a geometria do bloco rígido é maior. O bloco rígido, ele garante para nós que a carga do pilar, quando concentrada na ausência de momentos, tá? Tem só uma carga vertical, que todas as nossas estacas estarão sendo submetidas pela mesma carga. Então tem um pilar lá de 50 toneladas e o bloco tem duas estacas e ele foi dimensionado pelo conceito de bloco rígido, ele vai ter uma altura suficiente de tal forma que ele vai conseguir levar a mesma carga para as duas estacas. Então, 25 toneladas para cada uma. Se eu tenho lá um bloco com 4 estacas, eu tenho também a garantia que pelo bloco rígido vai a mesma quantidade de carga para cada uma das estacas. Tá? Então, essa é uma garantia. Segunda garantia, eu não preciso armar o bloco, a armadura ao esforço vertical. Então nós vamos simplesmente fazer verificação do que nós chamamos de biela de compressão, vou entrar em mais detalhes lá no bloco de duas estacas, para garantir que o concreto que eu tenho ali é suficiente para o nosso bloco não romper. E aí eu vou colocar apenas uma armadura inferior para eu conseguir trabalhar a tração que vai acontecer devido à decomposição dos esforços internos ao bloco. Então eu não tenho necessidade de armar o cisalhamento. Se nós pensarmos num bloco flexível, tá? Ele vai funcionar como se fosse uma viga. Então ele precisaria ter armadura longitudinal, ele vai ter armadura de cisalhamento, seriam os estribos, tá? O que deixa algo bem difícil de dimensionar, não é algo tão simples. Tá? Em uma outra situação, caso eu tenha um momento fletor aplicado nesse bloco de fundação, o elemento ele é tão rígido que ele vai conseguir transferir os esforços para as estacas sem que ocorra flexão, sem que ocorra fissuração, não vai ocorrer deformação na parte inferior do bloco. Se o meu bloco é flexível, a transmissão desse momento fletor em forma de binário para as minhas estacas, ela só vai acontecer a partir do momento que eu estiver tendo uma fissuração, uma deformação na parte inferior do bloco. Ou seja, eu vou perder um pouco da rigidez dele e eu não vou conseguir garantir a perfeita transferência de carga de acordo com o método de bloco flexível, porque um pouco da carga, a rigidez do bloco vai ser perdida, um pouco dessa rigidez. Tá? Então, nós temos muitas vantagens por trabalhar com blocos rígidos. Tá? Uma desvantagem, dá um consumo de concreto mais elevado. Tá? Mas é só essa desvantagem. Nós temos daí menos armadura. As armaduras principais basicamente são só as armaduras que vão estar posicionadas na cabeça das estacas. Nós temos um trabalho da estrutura melhor, tá? Quando nós temos esse modelo sendo dimensionado. Por isso, da recomendação da nossa norma por esse dimensionamento. Tá? Nós vamos definir a altura do bloco para contemplar o modelo da análise. Preciso achar uma altura necessária para o bloco para complementar a análise dos blocos flexíveis. Tá? Isso aqui entra a partir do bloco com duas estacas, não vale para uma. E aí, em cima dessa altura que nós encontrarmos, já para fazer com que o bloco se enquadre no método do bloco flexível, nós vamos fazer verificações das bielas de compressão do concreto. E aí nós vamos fazer, se passar a biela de compressão do concreto, achamos a armadura. Apenas isso. Vamos verificar 10 tensões, né? Conforme falei, vou verificar se a biela do concreto não vai romper. E aí determinar as armaduras e fazer o detalhamento. Considerações importantes, isso aqui é de muita importância para o nosso dimensionamento dos blocos. Tá?
devem ser consideradas as recomendações geométricas mínimas, como o cobrimento do bloco sobre a estaca. Então, cobrimento do bloco sobre a estaca, o que é isso? Diferente do cobrimento da armadura, o cobrimento da armadura é o quanto de concreto eu tenho protegendo a armadura, né? Vocês aprenderam isso no passado. Aqui existe um cobrimento sobre a estaca, ou é a entrada da estaca. Quanto que a minha estaca entra no meu bloco de fundação? Tá? Nós partimos ali de um valor de 5, 10, 15, a norma recomenda 15 centímetros de entrada da estaca no bloco, tá? Mas muita gente usa 5, 10 centímetros. Mas ela tem que entrar, o topo da estaca não pode, em hipótese alguma, facear a parte inferior do bloco, tá? Ela tem que entrar alguns centímetros, ok? Cobrimento do bloco sobre a estaca, distância do centro da estaca ao limite do bloco, tá? E os cobrimentos das armaduras. Essa distância do centro da estaca ao limite do bloco, nós vamos chamar isso de um DISF, que é a nomenclatura que nós vamos trabalhar. E nós temos valores mínimos, tá? Então, de acordo com o diâmetro da estaca, eu tenho basicamente qual vai ser a dimensão em planta do meu bloco. Tá? Não posso ter basicamente o meu bloco, a face lateral do meu bloco faceando a minha estaca, tá? Eu tenho que obrigatoriamente ter uma certa folga nisso daí, tá? Vamos verificar mais à frente. A posição do pilar em relação ao bloco de fundação é de extrema importância para o dimensionamento do bloco. Então, eu preciso saber, de novo, a partir do bloco de duas estacas, se o meu bloco, por exemplo, de duas estacas, se o maior lado dele é paralelo ao maior lado do meu pilar ou se é perpendicular ao maior lado do meu pilar. Tá? Isso muda completamente o dimensionamento. A norma se limita ao dimensionamento de pilares retangulares centrados. Casos que fujam desta regra devem ser analisados individualmente. Então, de novo, a norma se limita ao dimensionamento de pilares retangulares centrados. Casos fujam desta regra devem ser analisados individualmente. Então, está dizendo o seguinte, eu não posso ter pilar excêntrico ao bloco. Se eu tiver o pilar excêntrico ao bloco, eu preciso fazer verificações adicionais. Tá? Aqui é um ponto que muita gente que já manuseia alguns softwares perguntam, né? Ah, mas software tal faz tal coisa, ah, mas software tal recomenda isso, tal. Tem software que faz, tem software que não faz, tem software que, digamos, permite, mas pede com que você verifique. Tem software que faz a parte do lançamento, mas não faz toda a verificação, tá? Algumas verificações, inclusive, estão sendo ainda implementadas, tá? Em algumas situações. Então, analisa muito, toma bastante cuidado, tá? Isso aqui acontece especialmente com situações de divisa, tá? Eu, particularmente, gosto de divisa trabalhar com viga alavanca. Eu prefiro muito mais do que bloco com pilar centrado, tá? Isso é algo meu. Ok? E aqui a norma deixa bem claro. A norma trabalha com pilares centrados. Ah, mas se o pilar for um pilar circular? Tem um macete para a gente resolver. Ah, e se for um pilar em L? Aí temos artifícios que nós utilizamos. Tá certo? Aí sempre tem que verificar se o software que você está trabalhando, nós temos vários no mercado, né? Mas o que você está trabalhando, como que ele analisa isso, se está dentro da norma, se está dentro de cima de qual estudo, tá? Às vezes não está exatamente dentro da norma, mas está, por exemplo, fazendo análise referente a algum estudo científico que foi feito por algum professor, alguma tese que foi proposta e teve resultados significantes. Então, verifique, tá? Isso é muito importante vocês verificarem e não aceitar, tipo, o software faz tal coisa. Não, verifique como ele está trabalhando, tá? Seja ele qualquer que vocês estejam utilizando, tá? O modelo de análise mais utilizado é o do bloco rígido, como eu falei para vocês, que é o que a nossa norma recomenda. Cálculos. Bloco sobre uma estaca ou um tubulão, tá? É muito simples. Considerações iniciais, nós vamos considerar que esse bloco não está sofrendo nenhum tipo de esforço horizontal e a ausência de momentos fletores, tá? Não é recomendado que nós tenhamos momentos fletores acontecendo em uma estaca. Por quê? Se eu tiver um momento fletor acontecendo sobre uma estaca, eu tenho situação que eu preciso dimensionar a cabeça daquela estaca, eu tenho que colocar uma armadura de flexão, além daquela armadura mínima, verificar a flexão, e muito depende da capacidade do meu solo de absorver isso daí. A pergunta assim, que nós temos que fazer é, será que o meu solo tem capacidade, que nós chamamos de capacidade de mola, tem uma capacidade para permitir uma reação ali de momento na nossa estaca, ou será que se tiver um momento acontecendo, o solo deforma primeiro até um ponto de uma certa compressibilidade para depois gerar uma reação, tá?
Então, uma recomendação aí é que quando vocês forem dimensionar ou fazer uma superestrutura, façam de tal forma que a nossa fundação não tenha momentos fletores, pelo menos fundações de bloco de uma ou duas estacas, tá? Ah, mas como que eu considero isso, tá? Lembrem lá da disciplina de resistência dos materiais 2 ou mecânica das estruturas, tá? Verifiquem lá, por exemplo, quando o professor desenhava os pórticos para vocês. Então, os pórticos, vocês têm a diferença lá do pórtico com a base engastada com a base rotulada. Tá? Então, se você coloca engastada, você tem um alívio da superestrutura e você tem um menor deslocamento. Só que daí você tem momento na base. Se você tem uma fundação, uma base ali articulada, o que você tem? Uma fundação mais leve, porque você só vai ter carga vertical, e você tem que resolver lá na superestrutura questões de possíveis deslocamentos excessivos ou um dimensionamento vai ficar um pouquinho maior na parte superior dos pilares ali, ligação com as vigas, tá? Por questão de equilíbrio de nós que vocês vão estar trabalhando. Então, é isso que eu recomendo vocês trabalharem, tá? Utilizarem sempre dessa forma. Condições para o cálculo, tá? O bloco deve ter em planta uma dimensão maior que o pilar ou tubulão. Então, em planta, o bloco deve ser tem que ter pelo menos ali a dimensão do nosso pilar, tá? E ele tem que escrever o nosso pilar e vamos deixar uma certa folga, tá? Que valor que nós vamos colocar ali? Nós vamos trabalhar com o valor de 5 centímetros. Ou seja, se você tem um pilar lá de 20 por 50, você não pode trabalhar um bloco de 50 por 50, porque a face do pilar vai facear com a lateral do bloco. Então, a minha recomendação nessa situação, o que acontece? Aumenta 10 centímetros, tá? Então, seu pilar de 20 por 50, você vai trabalhar um bloco de 60 por 60, um bloco sempre quadrado, tá certo? 60 por 60, por quê? Porque vai ter folga de 5 centímetros de uma face e 5 centímetros na outra face. Isso garante com que a carga que o pilar vai distribuir no bloco de fundação seja uma carga que estará inserida dentro daí dos estribos, tá? Não fica uma frase muito bonita, mas é correto. A engenharia está correta, isso daí. Porque ela vai estar dentro da limitação dos estribos, tá? Porque eu tenho um cobrimento que eu vou deixar dos blocos, eu vou garantir que a minha carga está dentro da região ali dos estribos, não vai estar incidindo na parte do cobrimento, onde eu não tenho nenhuma armadura ali segurando, ok? Aí eu recomendo para vocês uma altura do bloco superior ao diâmetro da fundação, tá? Para a gente trabalhar. Então, por exemplo, nossa fundação é de 25, então no mínimo ali 25, tá? O que normalmente a gente acaba encontrando? Um bloco de uma estaca no formato de cubo, tá? Então, por exemplo, o bloco é 50 por 50, 50 por altura, 60 por 60, 60 de altura, tá? Isso ajuda bastante, tá? Em relação à questão das armaduras. Normalmente o bloco de uma estaca, como a armadura é pequena que a gente encontra, a gente acaba repetindo todas as armaduras nas direções e aí não tem erro, não tem perigo, digamos assim, de termos algum erro na hora de executar e inverter uma armadura, colocar ele ao contrário, tá certo? Então, bloco de uma estaca. Então, acontece o pilar ali incidindo no nosso bloco de fundação. Percebo ali a distância que está ali no nosso slide de 3 a 5, que é da face do nosso pilar à face do nosso bloco. Eu estou pedindo para vocês trabalharem com 5 centímetros, tá? Esse é o valor que nós vamos utilizar. O pilar obrigatoriamente está centrado, a estaca também está centrada ao nosso bloco de fundação. Então, nosso pilar vai jogar ali uma carga para a estaca. Então, deixa eu exemplificar de uma outra forma. Pensa numa bexiga, vocês estão com a bexiga cheia e amarrar a extremidade da bexiga. Conforme vocês apertam a bexiga, o que acontece? Ela vai deformar na horizontal, né, a ponto de até estourar, certo? Com o pilar vai acontecer a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? Na hora que eu jogar a carga do pilar, encontrar o bloco de fundação que vai transferir para a estaca e vai gerar uma reação, vai dar uma compressão no bloco de fundação. Essa compressão que vai acontecer ali vai fazer com que eu tenha uma carga abrindo da minha estaca. Não, perdão, no meu bloco de fundação vai abrir, vai ser uma carga horizontal. Então, pilar com a estaca é compressão. Na hora que chega ali no bloco de fundação, esse bloco está tentando abrir, estou tendo forças no plano horizontal. Então, o concreto não resiste à força horizontal, o que eu tenho que fazer? Colocar essas armaduras horizontais ali, portanto, tá? Então essa é a única armadura que nós vamos calcular. Beleza? Continuando. Então, nós vamos trabalhar os tribos verticais, os horizontais, tá? O que nós vamos acabar fazendo? O que nós encontrarmos para a nossa armadura, para suportar esses esforços, nós vamos duplicar essa armadura e considerar também como armadura vertical.
que isso daí não dá nenhum tipo de problema, dúvidas na obra. Tá certo? Então, como que nós vamos calcular isso? Tá? A nosso cálculo para a armadura de uma estaca, tá? Isso aqui é um cálculo que não faz a verificação das bielas de compressão, é um cálculo direto, tá? Tem aí outros modelos de cálculo para bloco de uma estaca, mas esse aqui também é válido, tá certo? Então, a armadura necessária para essa situação é apenas a armadura contra o rendilhamento, e o cálculo da mesma se faz através das seguintes formulações. Então, bem simples, ZA, que é o cálculo da força horizontal que vai acontecer no nosso bloco, 0,3N gama N vezes gama A menos A0 por A, e aí, achando essa força ZA, nós vamos achar a área de aço, que é a área de aço horizontal, que vai ser uma força dividida pela resistência do nosso aço, que é o nosso FYD, onde A é o lado do bloco e A0 é o lado do pilar. Aí o pilar tem dois lados, né? Retangular. Então 20 por 40. Ele tem o 20 e o 40. Qual que eu uso? Eu vou considerar ZA a maior força. Então faça a substituição dos dois lados e verifique qual que vai dar a maior carga. Perceberam que aparecem dois gamas? O gama e o gama N. Tá? O que que é isso? Lembra quando nós dimensionamos as vigas que nós falamos dos domínios de ruptura? Que se a nossa viga tiver algum erro de dimensionamento, ela vai avisar, né, que foi mal dimensionada. Então essa viga, por exemplo, uma viga foi mal dimensionada, ela vai fissurar, ela vai deformar, e vai estourar, fazer estrondos, né, barulho, para avisar que ela foi mal dimensionada. O bloco de fundação, ou seja, você consegue ver. Agora pensa o seguinte, o bloco de fundação você não consegue enxergar, né, ele está enterrado. Se por acaso der algum problema de dimensionamento, como é que você vai ver ele deformando ou fissurando? Está enterrado. Então, o que a norma fez? A norma pede com que nós coloquemos um outro coeficiente de segurança, coeficiente adicional, tá? Para o bloco de fundação. Esse coeficiente ele pode trabalhar dentro de uma faixa de 1.05 a 1.4, ele pode entrar. Tá? Então, tem vários critérios para a gente adotar esse gama. O que muitos profissionais têm trabalhado nos exemplos, muitos autores, é a gente trabalhando com o valor médio desse gama. Então, quando nós formos dimensionar qualquer bloco de fundação, obrigatoriamente nós vamos colocar o coeficiente de segurança normal, que vocês aprenderam, de 1.4, e ainda, para os esforços, nós vamos considerar um coeficiente adicional de segurança valendo 1.2. Tá? Justamente porque se ele não foi bem dimensionado, se foi alguma coisa errada ali, ele não pode dar aviso, não vai dar, se ele der aviso eu não enxergo, então opa, vamos fazer um dimensionamento um pouquinho maior. Então eu vou dimensionar ele considerando uma carga maior, tá? Um gama valendo 1.2. Tá? Então nosso ZA 0,3, nossa carga N em Newton, tá? Kilonewton, que é a reação do pilar. O gama N, coeficiente de segurança, valendo 1.4, outro gama, que é um coeficiente adicional, vezes A menos A0, onde A é a dimensão, cuidado para não confundir isso com área. A é a dimensão do bloco menos a dimensão do pilar, tá? Dividido pela área. Acha o ZA de um lado, acha o ZA do outro lado, achando o ZA, você consegue calcular S. Aí o ZA em kN, a S vai ser igual a ZA em kN dividido por FYD. FYD é a resistência do aço, CA 50 kN por centímetro quadrado, dividido pelo coeficiente de segurança de 1.15. Beleza? Isso aí é bem simplesinho, não é? Nós só vamos aplicar essas duas fórmulas. Por questões construtivas, nós vamos adotar o valor do nosso maior AS para as duas direções e também para o estribo vertical. Ou seja, fechamos uma gaiola, que muita gente fala na obra, com a mesma armadura. Tá? A área de aço encontrada deverá ser transformada em armadura distribuída, bitola e espaçamento, que faremos quando nós entrarmos na parte de detalhamento de todos os blocos, tá, ao mesmo tempo. Tá certo? Então, pessoal, esse aqui é o nosso conteúdo para nossa aula de início de bloco de uma estaca. Na sequência, nós vamos entrar num bloco de 2, 3, 4 estaques e aí entramos nos exercícios, tá? Acho que eu até solto uns exercícios antes aqui para vocês desse bloco de uma estaca, só para vocês treinarem, super simples. Beleza? Pessoal, dúvidas que vocês tiverem, fico à disposição de vocês e até a nossa próxima aula.